O ex-secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ivan Ramalho, falou sobre competitividade e importação. Veja bem, nessa questão do comércio exterior, eu acredito que existam hoje alguns mal-entendidos. Do meu ponto de vista, pelo menos, porque eu aprendi em comércio exterior que nós temos que trabalhar sempre com os números oficiais, ou seja, com a realidade. Qual é a realidade hoje no Brasil? A realidade do comércio de todo o país. As nossas exportações cresceram mais de 30% e as importações cresceram 28%. Ou seja, as exportações cresceram mais que as importações neste ano. Como consequência, o Brasil tem neste ano um saldo comercial maior do que o saldo comercial do ano passado. Corrente de comércio do Brasil, este ano, a soma das exportações e importações, vai se aproximar de $500 bilhão. Nós vamos ter uma exportação esse ano, seguramente na faixa de $250 bilhões e vamos ter uma importação entre 220 e 230 bilhões de dólares, portanto com superávit superior a $20 bilhões. Então o quadro do comércio exterior brasileiro, não é um quadro preocupante, pelo contrário, é um resultado muito bom. No que diz respeito especificamente à importação, que muitas vezes as pessoas colocam, e é até natural, como um ponto de preocupação, é um ponto de preocupação para alguns setores, não para a economia como um todo, para alguns setores especificamente que estão enfrentando, sim, uma concorrência um pouco mais forte de países, de alguns países, como países asiáticos, como a própria China, não só porque esses países são muito competitivos, mas porque é notório que nós temos hoje no Brasil uma sobrevalorização do câmbio da ordem de 30% ou até mais, na opinião de muitos consultores e economistas. Então esse é um problema que de fato alguns setores enfrentam. Mas não é a realidade de toda a importação. Se você vê a importação como um todo, ela é complementar à produção industrial. Hoje, no Brasil, 83% de tudo que o Brasil importa, 83%, ou seja, a grande maioria, está diretamente vinculado à produção industrial. E só 17% é, de fato, bens de consumo. Eu compreendo que no caso específico de bens de consumo, como ocorre, por exemplo, com confecções, com calçados, com alguns produtos, que a China é muito competitiva, então esses setores especificamente têm uma preocupação mais destacada com o crescimento das importações, eventualmente, mas é uma coisa mais localizada. Localizada e preocupante para nós, porque Santa Catarina é um importante polo industrial, têxtil, vestuário e calçadista. Quando eu estive no governo até 31 de dezembro do ano passado, eu trabalhei no governo os 8 anos do governo Fernando Henrique e 8 anos do governo Lula. Então, no governo Lula, eu tive a oportunidade, inclusive, de liderar negociações para aumentar o imposto de importação das confecções e têxteis também. Então, nós aumentamos, no governo Lula, o imposto de importação de confecção para o teto, 35%. Então, eles já têm hoje uma proteção tarifária que está no teto, no máximo, 35%. Portanto, já é uma proteção importante, já que está, digamos assim, no limite. Eu não vejo outro caminho para uma indústria como a de confecções, ou mesmo alguns outros setores que são intensivos em mão de obra, como calçados, por exemplo, brinquedos, equipamentos, que não seja investir em inovação, aprimorar o processo de produção e ter produtos mais competitivos, porque nós não podemos ter a expectativa, e eles certamente não têm, nem você terá, de que vá haver uma grande mudança no câmbio, porque o câmbio é um grande problema. Nós temos hoje uma defasagem da ordem de 30% ou mais, isso é inegável. Então, para que o produto brasileiro, como é o caso da confecção,
possa ser mais competitivo, não há outro caminho que não seja investir em máquinas, equipamentos, em processos e, naturalmente, a expectativa que eu tenho e que o próprio plano sinaliza, e inclusive mostra já algumas providências, que é a redução de impostos. Então, se nós tivermos mais financiamento com menos impostos, eles vão poder ser estimulados a investir e ter uma condição melhor para enfrentar o produto importado, tanto no Brasil como no exterior. Eu acho que, uma vez que não há como alterar mais a tarifa, nesse caso específico, outros não, mas nesse caso específico que já está no teto, eu creio que mais competitividade virá seguindo o que está previsto no Plano Brasil Maior.